Sabe, existe um estudo que foi feito na Universidade de Harvard, que diz que em grupos de 3, e você e mais essas 2 pessoas que você conversou. Então, pensa exatamente nessas 2 pessoas que você acabou de falar. Eu sei que você falou com uma pessoa à sua direita e outra à sua esquerda. Em grupos de 3, uma em cada 3 dessas pessoas acredita nessas 3 frases aqui que eu vou mostrar para vocês. Que você tem necessidades em sua vida, mas ninguém para satisfazê-las. Que você tem mágoas para compartilhar, mas ninguém para ouvi-las. E que você tem amor para dar, mas ninguém para recebê-lo. Uma em cada 3 pessoas acredita nisto. Na verdade, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. E entre os norte-americanos, o número exato, na verdade, é um pouco mais do que uma em 3. É 36% das pessoas acreditam nisto. Que elas precisam aguentar as suas vidas com sentimentos contínuos de solidão, isolamento e um desejo de ser amado e amar também o próximo, ser reconhecido pelo próximo. O que é interessante é que Deus nunca desenhou para ser dessa forma, sabia disso? Deus nunca nos desenhou para vivermos numa vida de isolamento, de solidão. Deus nunca nos criou para que o sentimento em nossos corações é de que nós estamos sozinhos. E acreditar nessas mentiras. Eu quero voltar com vocês à origem de tudo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele disse, haja luz, e diz a palavra de Deus que a luz era boa. Deus criou o dia, criou a noite, Ele criou a terra, criou a água, e disse Deus que tudo isto é bom. Deus criou as estrelas, as plantas, os peixes, os pássaros, e tudo estava muito bem. Deus olhou e falou assim, você está bem, isto é bom. Até que Deus disse que algo não estava bom. Sabia disso? Que Deus criou tudo, disse que era bom, mas algo Deus disse que não era bom. Depois que Deus criou o homem olhou para o lado, e o homem vivia com a beleza de tudo aquilo que Deus havia criado, mas ele não tinha ninguém para celebrar com ele. Ele não tinha ninguém da sua espécie para rir com ele, para chorar, para compartilhar a vida. Depois que Deus criou o homem, diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, então o Senhor Deus disse, o que Ele disse? Não é bom para o homem ficar sozinho. Não é bom que ele fique sozinho. Deus nunca nos criou para a solidão, Deus nos criou para a comunhão. E Ele fala, não é bom que o homem fique sozinho. Eu farei uma auxiliadora que seja exatamente uma mulher, uma companheira, que seja exatamente a pessoa certa para ele. Deus cria Eva exatamente a pessoa certa para ele. Na sexta-feira agora, estava aconselhando um casal que vai casar hoje, no fim da tarde. E eu estava falando, eles estavam perguntando, viu, como é que foi vocês dois? Porque vocês dois são muito diferentes, um do outro. Bem, eu sou muito mais extrovertido, a Mirella é mais introvertida, pelo contrário, né? Pelo contrário. E eu estava dizendo para eles, Deus criou a pessoa certa, exatamente, que maravilhoso. Mas pense no que Deus disse antes de criar o homem. Vamos um pouco mais profundo, na mente e no coração de Deus. O que Deus disse quando Ele criou o homem? Se nós lermos um capítulo antes, em Gênesis 1, 26, olha o que diz a palavra de Deus. Deus disse, façamos
o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que Deus não falou, eu farei o homem de acordo com a minha imagem, de acordo com a minha semelhança, porque é o que eu quero, porque é a minha vida, é o meu jeito. Ele não faz isso. Deus disse, o pronome está no plural, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É difícil entender isso, mas o próprio Deus nunca está sozinho. Deus nunca está sozinho. Por quê? Porque Ele é a Trindade, Ele vive em comunhão plena, perfeita, harmônica. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo, são três personalidades distintas, mas unidas como um só Deus. Então, Deus, esta comunidade de Trindade, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, eles dizem, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, a pergunta que fica para nós, por que Deus, essa comunidade, Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, por que eles criaram o homem? Ah, eu já sei, pastor, eu acho que eles criaram o homem porque Deus estava cansado de ficar sozinho. Não, Ele nunca estava sozinho. Na verdade, Deus nos criou porque Ele é amor. Deus criou o homem por este motivo. Deus criou Adão e Eva porque Deus é amor. O amor não é apenas aquilo que Ele faz, amor é quem Ele é. Ele é a plena descrição do que é amor. Amor que se entrega, amor que se sacrifica, amor que acredita, amor que revela, amor que entrega identidade, como foi ministrado na palavra de dízimos e ofertas hoje mesmo. O nosso Deus, Ele é amor. Tanto é que uma vez, os estudiosos daquele tempo chegaram para Jesus e falaram, Jesus, de todos os mandamentos, fala aí para nós, qual que é o maior? E Jesus, Ele fala exatamente isto, o maior de todos os mandamentos, se você quiser, na verdade, resumir todos eles, naquilo que é mais importante, é ame a Deus sobre todas as coisas. Ame, tenha comunhão com Deus, tenha conversa com Ele, tenha intimidade com Ele, e ame ao próximo. O próximo, quem está à sua direita, à sua esquerda, o seu vizinho, o próximo que anda com você lá no trabalho, no dia a dia, o próximo que você vê na rua, o próximo que você encontra no supermercado. Ame ao próximo como a si mesmo. Ou seja, é importante você se amar, é importante você cuidar de você, é importante você cuidar da sua saúde, física, mental. Deus, Ele é amor. A igreja primitiva, que andou com Jesus pessoalmente, eles entenderam muito bem isso. Tanto é que é descrito para nós, eu quero ler com vocês, como é que eles viviam este amor. Com que frequência eles viviam, sabe qual era a frequência da igreja primitiva vivendo este amor de Deus entre eles na comunidade? Eu quero ler com vocês Atos 2, 46 e 47. Qual era a frequência que eles demonstravam esse amor? Era sempre de sábado à noite, quando não tinha nenhuma outra coisa para fazer. Eles se encontravam, quando o louvor, a adoração começava, e aí se tocou meu coração, permaneço, se não está legal, eu vou embora. Era assim que eles se encontravam? Não, peraí, eu acho que está errado isso. Eles se encontravam, era sempre no domingo de manhã, mas assim, somente quando eles não estavam cansados demais, porque talvez eles foram dormir muito tarde no sábado à noite, ficaram com os amigos, curtindo, conversando, foram dormir tarde demais, e aí, se o tempo estava bom, eles iam, se o tempo estava ruim, eles não iam.
Se tinha talvez um tempo ruim, não iam. Se tinha um tempo bom, talvez seu pensamento era: nós podemos pegar o carro e ir para a praia rapidão e deixa quieto, não vamos viver comunhão. Era isso que eles faziam? Não. A palavra de Deus diz: todos os dias eles continuavam a se reunir. Era mais do que uma proximidade física, era emocional. Havia emoção, corações conectados uns com os outros. E eles se reuniam onde? No pátio do templo. Partiam o pão em suas casas. Sério? Tipo assim, eles chamavam uns aos outros para ir em casa? Eles recebiam e partiam o pão e comiam junto, em casa? Eles tinham esse interesse de, no meio da semana, nas suas vidas agitadas, um ver o outro? Sério? Eles comiam juntos. Eles viam um outro comendo? Como é que eles comiam? Será que eles mastigavam bem? Será que eles mastigavam feio? Será que eles tinham educação ou não tinham educação? Eles comiam juntos, e como que era? Não era forçado, era com alegria, com sinceridade de coração, louvando a Deus e desfrutando do favor de todo o povo. Eles adoravam a Deus e o povo amava eles. Eles todos os dias faziam isso, não era ocasionalmente. Não era um dia na semana, 1h30 no meu dia, na minha semana. Era todos os dias. Mas a pergunta que fica: por que eles se encontravam com tanta frequência? Qual era o motivo? Por que eles se encontravam dessa forma? Sabe por quê? Porque eles precisavam um do outro. Eles de fato precisavam um do outro. Sabe, aquele tempo, ele era diferente dos tempos de hoje. Naquele tempo era relax. Não tinha o smartphone nas mãos deles com 1000 tarefas para executar. Aquele tempo era muito tranquilo, por isso que eles se encontravam. Sabe, era tudo seguro, não tinha carros para eles atravessarem a rua e terem medo de serem atropelados. Não tinha naquele tempo ansiedade, então assim, eu preciso correr atrás da minha carreira, das minhas finanças, do que eu quero, como eu quero. Não tinha, os preços não eram tão altos como é hoje, então acho que deve ser por isso que eles se encontravam, né? Na verdade, naquele tempo, eles viviam perseguição de verdade. Os cristãos, quando eles saíam na rua, eles tinham um grande risco de serem presos, jogados na prisão, depois enforcados em praça pública, esquartejados. Os cristãos eram perseguidos. Havia um principado deste mundo querendo aniquilar a igreja primitiva que tinha acabado de nascer, a igreja de Jesus. E diante dessa perseguição, sabe o que eles pensavam? Nós precisamos estar juntos e orar. Nós precisamos compartilhar os milagres, aquilo que Deus está fazendo em nós e por meio de nós. Nós precisamos nos alegrar juntos e também chorar juntos. Eles não pensavam assim: eu preciso ir para o GA na terça-feira à noite. Nossa, que saco, chegou quarta-feira, eu tenho que ir no GA. GA, para você que não sabe, é o nosso grupo pequeno aqui na E3. Por que chama GA? Porque é grupo de avivamento, onde 2 ou mais pessoas se encontram no nome de Jesus, tem vida, avivamento. Eles não pensavam: eu tenho a obrigação de ir, porque eu sou da E3, né? Então assim, se eu não for, o pessoal vai me tirar do louvor, o pessoal vai me tirar da escala. Não era isso, eles eram conscientes de que os corações deles eram sinceros para estar juntos. Há uma diferença fundamental entre a igreja do primeiro século e a igreja de hoje. Quer saber qual é? A igreja do primeiro século e de hoje, os crentes do primeiro século, precisavam desesperadamente uns dos outros, e eles sabiam disso. Os crentes de hoje precisam desesperadamente uns dos outros, e eles se esqueceram disso. Numa conversa que eu tive com um especialista em saúde mental, ele me disse que hoje a maioria das pessoas busca freneticamente 2 conceitos em suas vidas. A maioria das pessoas: autonomia e independência.
eu não quero depender de ninguém. Nas minhas finanças, nas minhas emoções, nos meus sonhos. As pessoas, desde pequeno, se você vê, e eu ouvi isso diversas vezes, pais educando seus filhos, já com 2 anos, 3 anos, entram os psicólogos deste tempo, que não são, mas querem sempre palpitar, falando, você precisa colocar o seu filho para dormir no bercinho dele, porque senão ele vai ser dependente. Você, a pior coisa do mundo é ele ser alguém independente. Desde pequeno, você precisa ensinar independência, autonomia. O especialista diz que nós projetamos uma vida hoje sem risco de intimidade. Nós não queremos o risco de intimidade. Nós não queremos arriscar, porque intimidade pode custar caro. Dói, machuca o coração quando algo acontece que não foi como nós projetamos. É por isso que, se você observar as redes sociais, por exemplo, hoje, você vai ver que nós estamos sendo desenhados pela cultura desse tempo a viver sem interação real. Qualquer coisinha. Pastor, faça reunião online. Nós queremos reuniões online. Nós queremos, deixa eu viver a minha comunidade. Você vê como eu sou importante? Olha só quantos seguidores eu tenho no Instagram. Olha quantas pessoas estão curtindo a minha foto, comentando, falando sobre a minha vida. Olha quantas interações nos stories. Olha quantas interações no Reels. E aí, nós estamos vivendo essa realidade sem interação real, e para nós é fácil demais. Sabe o que a gente faz? Deixa eu ver, curtir. Essa pessoa sempre posta a mesma coisa, do mesmo jeito. Não vou curtir mais, vou até ocultar ela. Não quero nem mais ouvir o que ela fala. E nós excluímos. Nós estamos desenhando nossas vidas. Nós fazemos nossos currículos e falamos, eu só vou para o trabalho se esse trabalho tiver os benefícios que eu quero. Primeiramente, home office. Eu quero trabalhar de pijama. Eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Se não tiver o home office, eu não vou nem trabalhar. Nós queremos horários flexíveis, porque é a minha vida, é o que eu quero. É a minha autonomia. Para você ter uma noção, nós queremos uma limitação de prestação de contas, não queremos prestar contas de nossas vidas a ninguém. É por isso que hoje, para compras, você faz online. Transações bancárias, online. É por isso que você assiste sermões online. Não vocês. Os nossos irmãos que estão em outras cidades, países, amamos vocês. Vocês de Campinas, sentimos a falta de vocês aqui. Olha o que esse especialista diz. As pessoas estão intencionalmente buscando uma vida que destrói sua saúde mental e as rouba da verdadeira alegria e da realização duradoura. E Deus nunca pretendeu que fosse assim. Porque nosso Deus é comunhão. Ele nunca desenhou para que seja desse jeito. Eu tenho uma visão. A visão é viver como Deus desenhou nossas vidas para vivermos. Que quando o culto termina, todo mundo fica na sala. Quando a conta já foi paga, todo mundo permanece na mesa. E quando as lágrimas param de rolar, você decide continuar abraçando, continuar presente. Nunca por acidente. Para viver isso, não é acidental. Porque acidental é viver como nós estamos vivendo. A cultura desse século leva-nos a viver essa autonomia, essa independência. Mas intencional é viver diferente. Bem, eu quero falar com vocês sobre grupo de avivamento, sobre GA. Eu quero falar com vocês sobre 3 qualidades de um grupo de avivamento que honra a Jesus. Mas antes de falar disso,
eu quero contar para vocês a história de um homem que para talvez vários de nós ele é muito conhecido, talvez para alguns de nós não os conhecemos. Você já ouviu falar de Rick Warren? Rick Warren, ele é pastor de uma igreja chamada Saddleback Church, nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósitos. Além da Bíblia, este é o livro mais vendido no mundo, de todos os livros, traduzido para praticamente todas as línguas. Um livro muito bom, muito direto, uma vida com propósitos. Rick Warren, ele vai dizer que em um momento da vida dele, depois de muitos anos, batalhando com seu filho, que tinha uma dificuldade com as suas emoções, claramente, com a sua alma, com a sua psique. Ele recebe uma ligação, e quando ele recebe essa ligação, era um policial dizendo: você precisa vir correndo à casa do seu filho. Ele e a sua esposa saem num sábado à noite, às 9 horas de casa, correndo, entram no carro, chegam até aquela garagem. A hora que chegam, somente eles veem vários policiais. Eles já com o coração palpitando muito forte, eles vão chegando perto da porta de entrada, batem, e ninguém abre. Ele abraça sua esposa, ela abraça ele, e os dois conseguem apenas soluçar. Em segundos, um dos policiais arromba a porta. Depois de algum tempo lá dentro, a notícia inevitável acontece. Eles veem o seu filho sendo tirado da sua casa num saco plástico. E eles choravam. Naquele momento, ele disse: em 20 minutos, as pessoas que faziam parte do nosso grupo pequeno, eu estou dizendo aqui um homem que pastoreia uma das igrejas maiores no mundo. Ele faz parte de um grupo pequeno. Em 20 minutos, os membros do grupo pequeno chegam na casa dele e abraçam eles, até todo aquele soluço ir embora, e continuam abraçando. Rick Warren fala que a cura para o coração deles veio exatamente dessa comunidade. Não em um dia, mas 2 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, presente. Eu lembro quando houve a notícia de que o pai da Lia estava num tempo muito difícil e veio a falecer. A cidade era outra cidade, era Limeira. E eu lembro de eu pensar: o meu texto não é suficiente. O meu áudio não é suficiente. A minha ligação não é suficiente. Eu preciso deixar tudo, eu preciso ir lá, só para ficar um tempo abraçando eles. A comunidade que Deus nos criou não é a comunidade tecnológica que nós vivemos. Nós somos gratos pela tecnologia. Nós somos gratos porque agora, com as câmeras, com a internet, com a transmissão, com os computadores, nós alcançamos nações. Nós somos gratos por isso. Mas Deus nos desenhou para a comunhão. Tem 3 qualidades de uma igreja que honra Jesus. A primeira delas é que nesse grupo de avivamento é uma reunião de graça, existe graça. Não existe dedos para acusar, mas existe graça. Olha o que diz a palavra de Deus numa versão parafraseada, a Paixão.
Filipenses 1:7. Paulo está dizendo: você tem um lugar permanente em meu coração. Você permaneceu comigo na maravilhosa graça de Deus. Esse lugar de graça, maravilhosa graça de Deus, é um lugar que é seguro, que todos são convidados a pertencer, todos são convidados a serem olhados para Ele falando assim: eu acredito em você. E todos podem chegar. Ouvindo a história de um grupo pequeno nos Estados Unidos, eu ouvi dizer que uma moça foi na igreja e ela se sentiu muito abraçada na igreja. Ela se sentiu amada, acolhida. No meio do culto, eles falaram que eles tinham grupos pequenos nas casas e que ela seria bem-vinda a participar. E ela se inscreveu em um, ela foi para o grupo pequeno. Só que essa moça, ela tinha uma profissão. Ela era uma dançarina exótica, strip dancer. E ela não contou para ninguém. Ela falou assim: eu não posso falar da minha profissão para ninguém. Ninguém pode descobrir quem eu sou. Eu quero muito estar lá, eu quero fazer amizade com eles, mas eu posso abrir uma parte do meu coração para todos eles. Sabe o que aconteceu? É que ela foi naquele grupo pequeno. E a hora que ela estava lá, eles estavam lendo a Bíblia juntos, orando juntos, comendo juntos. Mas no momento deles de estudo e compartilhar os corações, um homem levantou a mão e falou assim: eu quero falar para vocês, por favor, orem por mim, porque eu estou passando por uma grande dificuldade. Eu tenho muita dificuldade com a pornografia. O tempo todo Satanás quer me levar a um lugar de prisão na pornografia. Eu quero que vocês orem por mim. Ela pensou consigo mesma: batata. A história que eu conheço de igreja é que agora que ele compartilhou o seu defeito, todo mundo vai acusar ele, vai escorrachar ele, vai deixar ele de lado, vão ignorar, vai ficar aquele lugar frio, gélido, ninguém mais vai olhar para ele. Todo mundo olhou para aquele rapaz e falou assim: você é bem-vindo, nós amamos você e nós vamos orar com você. Porque sabe o que vai acontecer? Com nossa ajuda, nós juntos, você vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Um lugar de graça. Quando ela ouviu isso, ela não conseguiu ficar parada. E ela falou assim: eu tenho algo para falar, por favor. Eu sou uma dançarina exótica, esse é o meu trabalho, eu tenho filhos, e com esse meu trabalho eu sustento a minha casa. E eu estava com medo de compartilhar a minha vida, eu não quero fazer isso, eu tenho vergonha de fazer isso, eu tenho vergonha que os meus filhos saibam que eu faço isso, mas eu não tenho uma outra forma de ganhar dinheiro. Por favor, orem comigo. Eles todos se reuniram na hora e falaram: você é amada, você é amada por Deus e amada por nós. Não foi aquela comunhão que as irmãs de repente agora olharam para ela com olho de acusação: o meu marido não pode ficar perto dela, os meus filhos não podem. Pelo contrário, eles amaram ela, eles disseram para ela: você é bem-vinda. E sabe o que aconteceu? É que eles disseram: se você entregar esse emprego e você ir para um outro emprego, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos juntar dinheiro para os primeiros meses nós pagarmos o seu aluguel. E a diferença da sua renda, nós vamos te ajudar mensalmente. Sabe o que ela fez? Ela obedeceu, ela fez exatamente isso. Ela saiu daquele emprego que ganhava mais, mas ela entrou no outro emprego que ganhava menos, mas tinha uma dignidade muito maior. Eles tiveram ajuda a ela e ela se beneficiou grandemente de tudo isso que Deus estava fazendo, porque é um lugar de graça. Não é um lugar de acusação. É um lugar em que você, nós somos bem-vindos com nossas perguntas. Perguntas que às vezes nós pensamos acerca da Bíblia, mas não falamos porque a gente pensa assim: é tola demais, não vou falar, eles vão me acusar. Com nossas dúvidas, com nossas mágoas, nossos vícios, nossa bagagem, nossa depressão. Tudo isso reunidos num lugar de graça. Além disso, um grupo de avivamento não é apenas um lugar de graça, é também um encontro de cura. É um encontro em que nós somos curados.
Olha que diz a palavra de Deus: confesse a Deus por perdão, mas confesse ao próximo, às pessoas à sua volta, por cura. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. Quando nós confessamos um ao outro, vem cura sobre nós. Você chega, você confessa, você ora e você é curado. E de diversas maneiras Deus faz isso. Tudo isso quando nós nos encontramos num grupo de avivamento. Eu lembro que um amigo meu, grande amigo meu padrinho de casamento, em 2016, se eu não me engano, ele teve uma crise muito grande. Ele era um pastor em Campinas, que devido ao seu posicionamento, devido a ele apenas ser verdadeiro, ele foi expulso de uma igreja. Ele se muda para São Paulo, e quando ele está em São Paulo, ele está angustiado. Ele chora, ele não sabe o que vai fazer do futuro. Ele tinha acabado de casar. O seu posicionamento era o fato de que ele estava se casando. A sua esposa, uma boa esposa. Mas a igreja onde ele estava antes, não tinha visto assim. Tolice de homens. Eu lembro um dia que eu liguei para ele e eu falei assim: cara, eu estou deixando tudo aqui. Eu vou passar o dia aí com você. Eu peguei o meu carro, eu fui até lá, eu almocei com ele, passei a tarde com ele. Eu lembro dele chorar por aquele tempo dele de transição, que ele não sabia o que ele iria fazer. Quando nós nos juntamos uns com os outros, nós vivemos um lugar de cura. Essa cura talvez você hoje pode entregar. Você pode sair da sua zona de conforto. Você pode encontrar alguém com necessidade. Mas talvez essa cura é a que você precisa. Você precisa que alguém saia do seu lugar de conforto, deixe tudo por você. Literalmente, da mesma forma que eu vivi isso em 2016, 2017, entregando a Ele o meu tempo, quando foi 2022, que eu passei por um tempo de transição. Um tempo em que eu entreguei aquilo que estava em minhas mãos, que Deus tinha me entregue antes. Eu pastoreava uma juventude, Deus me falou: entregue, que eu tenho algo novo para você. Eu falei: Deus, o que é o novo? Fala para mim antes de eu entregar. Ele falou: não. Eu falei: por que, Deus? Não. Ele falou: porque não é você que controla, sou eu que controlo. Porque você tem um limite de sabedoria. Eu sou toda a sabedoria. Eu obedeci. Mas na minha obediência foi um tempo muito difícil. Eu fiquei 8 meses e meio, quase 9 meses, esperando no Senhor, como um parto. E eu lembro que Deus levantou 2 homens, 3 na verdade. Pastor Tel, em São Paulo, para dizer: Madruga, eu vou separar todo o tempo que for necessário para te ajudar e para estar com você. Pastor Renato, aqui em Campinas, e Pastor Juan, de Indaiatuba. Eu lembro diversas vezes deles separando tempo, carro, ir de uma cidade para outra cidade, para falar assim: eu estou aqui com você. Um grupo de avivamento que adora a Deus é uma reunião de graça, é um encontro de cura, mas além disso, é uma reunião de missão. Existe uma missão, existe um propósito. Olha que diz Atos 2,46: todos os dias eles continuaram a se reunir
Eles comiam juntos com corações alegres e sinceros, louvando a Deus, e o Senhor fazia o quê? Acrescentava. Está aqui a missão. Deus adicionava ao número deles diariamente aqueles que estavam sendo salvos. Não era um grupo só nós quatro e ninguém mais. Nós somos a patota cristã, a gente vive só nessa realidade, não chama mais ninguém. Não chama o seu amigo que tem necessidade, não chama a pessoa que está doente, não chama outra pessoa que está em pecado, é só nós. Não era isso. Eles partiam o pão, viviam em comunhão, louvavam a Deus, e eles sabiam, tudo isso que nós vivemos não é apenas para nós, mas é para compartilhar com o próximo. Eu disse para vocês que a semana passada, eu estava na hora do almoço, tinha feito academia, que é perto da minha casa, e eu saí da academia, indo para minha casa, para tomar um banho e voltar à vida agitada. Voltar ao trabalho. Comer rápido alguma coisa e voltar para o trabalho. No meio do caminho, eu encontro com um casal. Eles tinham um bebê no colo. Eu começo a conversar com eles porque eles me param. Eles dizem que eles são da Colômbia, que eles estavam no Brasil há 20 dias, que eles não tinham o que comer, não tinham para onde ir. Sabe, é muito fácil nós falarmos que nós somos a igreja de Cristo, que tem graça, que tem cura, mas frequentemente a gente se fecha numa redoma gospel. Nós colocamos nossos bancos chiques de couro, ar-condicionado, vidro fechado, e nós não falamos mais com ninguém. Dentro, pura adoração. Você está ouvindo Cassiane. Por fora, a realidade do mundo, e você cego a ela. Eu lembro que eu parei para conversar com eles. E a hora que eu parei, o Espírito Santo falou assim: entregue uma oferta para eles. Você não tinha dinheiro. Aí eles falaram que eles tinham um Pix de uma, se eu não me engano, peruana, que recebeu eles em casa, somente durante esse tempinho. E eu podia fazer um Pix para ela, que ela iria ajudar eles. Eu fiz na hora. Só que mais do que isso, eu falei assim: você tem um papel, uma caneta? Anota meu telefone. Meu nome é Tiago. Eu sou pastor de uma igreja chamada I3. Liga para mim. Nós queremos não apenas, eu não quero apenas te entregar um Pix, alguma coisa agora. Nós queremos de fato te ajudar. Lembra que eu falei isso no domingo passado? Pois é, eles estão aqui. O marido, a esposa que estava com o bebezinho que acabou de subir, porque ele com certeza gosta de pregar, então ele já estava, na verdade, falando comigo na pregação. A Bia subiu com ela. Essa semana eles vieram aqui à igreja, foram atendidos pelo Rodrigo, e nós acreditamos que nós podemos ser uma igreja que compartilha a graça, compartilha a cura e também vive a missão. Nós temos uma missão. Nós não estamos aqui para ver um êxodo de crentes de uma igreja para outra igreja. Este não é o nosso objetivo. Nós não celebramos pessoas que estão saindo da outra igreja e vindo para cá. Nós celebramos que o perdido está se encontrando, que aquela pessoa que não conhecia Jesus agora declara: eu sou de Cristo, que estamos batizando. Nós celebramos que o corpo de Cristo está crescendo. E eles tinham uma missão. Sabe, tem 59 vezes nas Escrituras que a palavra de Deus fala para nós alguns comandos para fazermos um para com os outros. Sabia disso? 59 passagens diferentes. Nós vamos estudar hoje todas elas. Estou brincando, só vamos ver 5 delas. A primeira delas está lá em Gálatas 5,13. Sirva uns aos outros. Você sabia que você não tem a sua vida para você viver sozinho?
Deus te criou para servir. A palavra de Deus fala que aquele que é o menor é o maior. Se você quer ser o maior de todos, sirva a todos, seja servo. Jesus Cristo disse que Ele mesmo era servo de todos. Além disso, 1 Pedro 4,9 diz: sejam hospitaleiros uns para com os outros. Quando foi a última vez que você recebeu alguém na sua casa, que não foi para talvez arrumar alguma coisa lá na sua casa, na sua cozinha? Que foi para de fato você compartilhar o pão, você compartilhar a mesa, você fala assim: ei, eu quero ouvir você, eu quero, na verdade, viver a vida com você. Sejam gentis uns com os outros, Efésios 4,32. 1 Tessalonicenses 4,18, encorajem uns aos outros. Deus nos chama a gentileza um para com o outro e o encorajamento. Eu preciso falar para você o amor em verdade e a verdade em amor. Eu encorajo, nós encorajamos, porque a realidade nossa hoje, talvez não é nós aqui, mas nós vemos no mundo hoje, problemas diante de vocês, você fala assim: o problema dele, não vou falar nada não. Ele é cabeça dura, deixa quieto. Fala, encorajem um ao outro, ensine. Eu faço isso frequentemente com os jovens. Várias vezes eu penso em desistir deles. De verdade. Porque eu falo, cabeça dura, não é possível, mas eu continuo, porque a palavra não fala para você fazer uma vez, ela fala assim: continuamente encorajem uns aos outros, ajudem a levar os fardos uns dos outros. Você tem fardo, eu tenho fardo. Deus não nos criou para vivermos nossos fardos sozinhos. Ajudem a levar o fardo uns dos outros. Normalmente, sabe o que eu faria aqui? Eu perguntaria isto: o que é que nós podemos fazer juntos? Pense no que é possível nós fazermos juntos. Quer ir mais rápido? Vai sozinho. Quer ir mais longe? Vá junto. Eu perguntaria isso e talvez eu viria com algumas respostas. Nós podemos atender às necessidades da comunidade, o mundo todo juntos. Talvez juntos nós podemos nos reunir e ir até o lar dos idosos e amar eles, e contar histórias para eles, e ouvir as histórias deles, e ter tempo de qualidade com eles. Talvez o que a gente podia fazer juntos, nós poderíamos ir até o lar de pessoas que estão em processo de adoção, crianças, e a gente podia amar elas. Eu já fui várias vezes, a gente podia ouvir a história delas, brincar com elas, nós poderíamos ser os irmãos delas, podíamos ser referências para elas. Eu acho que juntos a gente poderia se reunir num lugar em que a gente adorasse a Deus, e a palavra de Deus fosse pregada, e a palavra de Deus pregada neste lugar transforma nossos corações, e modifica então famílias, modifica negócios, modifica a mentalidade. Juntos o que a gente podia fazer talvez é entregar recursos para instituições que trabalham com crianças e adolescentes. Por exemplo, o óleo que vamos recolher agora no primeiro domingo de novembro, a gente podia fazer isso daí juntos a gente podia, na verdade, plantar I3 e a cidade, o bairro, o estado, o país ser impactado e mais pessoas conhecerem o Evangelho de Jesus. Tudo isso a gente podia fazer juntos, mas não é isso que eu vou falar para a gente fazer hoje, porque isso nós fazemos. Eu quero falar na verdade com você, só com você, só com você. Sabe o que a gente poderia fazer com isso? Você poderia sair da zona de conforto, porque todos vocês estão na zona de conforto. Melhor, falei errado. Todos nós estamos na zona de conforto. Nós podíamos amar alguém como Deus nos amou. Quando você vê alguém sofrendo, alguém precisando. Eu fui para minha casa aquele dia, eu vi Steven no colo, e o meu filho estava em casa me esperando. Tem alguém ao seu lado sofrendo,
precisando, alguém ao seu lado que perdeu um ente querido, alguém ao seu lado enfrentando uma dificuldade na saúde. Me impressiona ver o coração, por exemplo, da Letícia, que o meu pai fez uma cirurgia, ela com uma vida extremamente agitada. Desculpa, jovens, eu amo vocês, mas vocês não sabem o que é vida agitada. Ela, mãe de 3 filhos, conduzindo seu negócio, conduzindo seu casamento, fazendo milhares de coisas. E porque o meu pai fez uma cirurgia, ela assim, eu preciso encontrar um horário, eu vou lá ver o seu pai. Eu vou largar tudo, eu vou lá na casa dele. E ela não fez isso somente para o meu pai, ela faz isso na verdade por várias pessoas. A gente precisa ser a igreja que não deixa apenas uma mensagem de texto. Ei, eu estou contigo, tá? No máximo um áudio. Olha, eu amo você, tá? Mas a igreja, a comunidade de Cristo, que está de fato junto. Por que isso? Porque nós somos a igreja. Porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja que quando o culto acaba, todo mundo fica na sala. Quando a conta é paga, todo mundo permanece na mesa. E quando as lágrimas param de fluir, todo mundo continua se abraçando, porque nós somos a igreja. Será que você pode ficar de pé onde você está?